Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E hoje nós vamos receber uma convidada super especial, mas espera aí que antes a gente tem alguns recadinhos. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, a gente está em todas as plataformas e a gente conta com vocês como seguidores. Então, solta a vinheta. E hoje, finalmente, nós estamos na minha esquina, na minha casa, o meu momento chegou. Temos uma advogada da área trabalhista hoje aqui, doutora Brena, professora Brena, ou Brena para os íntimos, né? Gabi, por favor, apresenta ela aqui, diz o currículo dela pra gente. Na hora. E a gata também é poderosa, viu? Vou ler aqui um pouquinho do currículo dela para vocês terem a oportunidade de conhecê-la, né? A gente já conhece porque ela foi nossa professora, né, na UFC. Então, vamos aqui ao currículo dela. Doutora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito do Processo do Trabalho pela Universidade de Fortaleza. Professora da Unifor e coordenadora de cursos de especialização na pós-Unifor. Membro da seção de jovens juristas da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Advogada há 12 anos na seccional da UABCE. É isso que a gente está recebendo hoje, viu? É tudo isso, né? Seja bem-vinda, Brena. Oi, obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra estar aqui. Hoje não são mais minhas alunas, hoje são minhas colegas. E eu sou muito feliz de ter colegas como vocês, tá, gente? Eu sempre falo no final do semestre para os alunos, principalmente os mais especiais. Vai ser uma honra ter vocês como colegas na vida. E essa honra é a minha de estar aqui com quem eu pude contribuir um pouquinho na carreira, e eu espero que possa contribuir mais, não só com vocês, mas também com quem está nos ouvindo. Com certeza, vai contribuir muito. Já estou muito feliz por receber você aqui, né? Vou repetir isso 1000 vezes ao longo do episódio. Vocês que lutem aí, telespectadores. Mas a gente já conhece, né? A gente já sabe, mas a gente sabe que a gente traz aqui também pessoas que são referências no mercado. E a gente enxerga você assim. Para isso, vamos contar um pouco da sua história. Diz como começou o direito, onde chegou, por que chegou, como foi aí a Brena no começo da faculdade. Nossa, eu não vou dizer que eu sempre quis fazer direito, porque eu acho que esse desejo do direito surgiu ali no ensino médio, sabe? Eu venho de uma família de juristas, meu pai e minha mãe são advogados, né? Meu pai era servidor público também, mas aí se aposentou proporcionalmente muito cedo na vida e acho que meu pai se aposentou com 47 anos, tá? Nossa! E aí se aposentou para advogar. Então, assim, eu vi isso acontecer na minha casa, eu brincava com xerox de processo, tipo, eu riscava assim, mudar as palavras, eu adorava nomes. Quando eu comecei a ler, eu lia muito cópia de processo e aí eu vi logo o nome das partes, né? Logo na petição inicial. E aí eu lembro uma história interessante que eu vi um nome que chamava espólio. E aí eu vi aquilo se repetir em alguns casos, e sempre seguido por um nome de pessoa. E eu perguntava ao meu pai, por que esse nome espólio? E meu pai foi ensinar, quando a pessoa falecia, existia uma designação própria, que era o espólio. Então, um universo jurídico, meu padrinho é advogado, os amigos dos meus pais são advogados, tios. O meu universo jurídico sempre esteve ali muito próximo, e aí essa foi uma escolha um tanto natural, mas também uma zona de conforto, né? E esse medo de ser zona de conforto, eu levei no curso da faculdade. Nossa, será que eu não estou aqui porque eu achei que fosse mais fácil, ou eu já tinha uma porta aberta? Será que essa é a minha vocação? E isso me deixou muito angustiada. E daí, no meio da faculdade, estudando para as provas, eu sempre fui disciplinadinha, sabe? Na faculdade, sempre tirei nota boa. Mas estudando para as provas, eu descobri uma vocação docente. Eu adorava estudar em grupo. E o que fazia eu aprender mais era quando eu explicava aquilo que eu tinha estudado para os meus colegas que estavam ali. Então, assim, gente, eu lembro como se fosse hoje, fiz direito na Unifor. A gente ia para salas vazias lá na época de provas, e aí um dia o pessoal não tô entendendo nada dessa matéria, eu lembro até que era o professor. E aí eu disse, nossa, eu gostei dessa matéria, deixa eu tentar explicar para vocês. Peguei um pincel, comecei a falar aquilo ali no quadro, e alguém olhou para mim e disse assim, caraca, agora eu entendi. E aí, tipo, alguns recuperaram de nota e tal, e aquilo ali me instigou muito. Eu achava que eu estava no quarto, quinto semestre. E aí, logo depois eu fiz monitoria,
e passei acho que 1 ano e meio na monitoria na Universidade de Fortaleza, fiz iniciação à docência, fiz iniciação científica, e aquilo foi o que eu tive a certeza de que o direito era para minha vida, sabe? Porque eu me realizei em sala de aula. Então, assim que eu me formei, eu disse logo, eu tenho planos de carreira acadêmica, eu quero fazer isso, mas antes disso, eu quero estudar para concurso. Então, eu só vou fazer mestrado, doutorado, quando eu for concursado. Então, essa era a primeira ideia, né? Mas a gente cai de cavalo, a gente descobre outras coisas mais legais, instigantes, como é a advocacia, como é a docência, como são outros caminhos que não os do direito, que os planos vão mudando e vão vindo planos melhores. Então, no começo, não era desde o primeiro momento que você queria ser advogado. Seu pai já era advogado na época? Meu pai era, meu pai Na época era. ele já era advogado, já tinha se aposentado? Já quando tinha você se fez? aposentado. Meu pai se aposentou, acho que eu não estava nem no ensino médio, super jovem. Meu pai me teve com 37 anos, então, vamos lá, 47, quando ele se aposentou, eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, meu pai já estava advogando há 8, 9 anos, e assim, como meu pai era servidor do Estado e ele ingressou antes da Constituição, ele não tinha vedação na advocacia, né? Então, ele poderia advogar, ele só não poderia advogar contra o Estado. Mas ainda assim, serviço público... Nossa, assim, eu digo que meu pai é precursor de muitas coisas, sabe? O serviço público já tem um pouco daquela limitação espacial, o horário, a jornada. E meu pai não é um big empreendedor, mas ele é alguém à frente, um pouco à frente. Aí ele achou que eu vou garantir essa aposentadoria aqui e vou tocar meu escritório de advocacia, que eu acho que eu faço mais, né? Que é algo que a gente tem vendo esse movimento agora. Muita gente pedindo exoneração de concurso para ir para uma carreira mais livre, né? Uma possibilidade maior de autonomia. E aí eu digo assim, poxa, 20 anos atrás meu pai já estava fazendo isso. Sim. Então, a advocacia não começou no primeiro dia, a Brenda não queria ser advogada. Não, assim, não tinha essa pretensão. No curso da faculdade mesmo, eu estava com meus pais, né, ajudava, ia peticionava, ia protocolar aquela petição física na direção, sabe, com um protocolozinho físico. Lembro muito da Justiça Federal, ali no Fórum Clóvis Bevilacqua. Eu tenho memórias muito longínquas de quando eu ia com os meus pais no fórum lá do centro, ali perto das Lojas Americanas, muito antigas, sabe? Eu lembro disso. Meu pai tinha um escritório no edifício Lobras, lá no centro, que é onde tem a Marisa, ali pertinho do McDonald's, pertinho do Teatro José de Alencar. Então, assim, a minha vida foi nesse universo, então sempre conversei sobre isso, mas eu não tinha certeza que era o que eu queria. Eu entrei na faculdade com medo de ter escolhido a direção mais fácil, né? E isso me acarretar uma perda no futuro, mas me encontrei. Meu primeiro encontro, assim, na ciência do direito foi realmente quando eu estava em sala de aula. Aí eu disse assim, cara, isso aqui faz todo sentido. E detalhe, quando eu era criança, as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, professora. Ai, legal. Foi algo meio que... Depois eu chegava, professora, será que eu quero ser professora? Mas hoje é o que me realiza. Eu tava vindo pra cá e tava dizendo assim, estou vestindo minha skin preferida. Sim, é verdade. É verdade. E concurso, como foi essa jornada, assim, que você entrou, se formou e começou a estudar, se dedicou exclusivo? Médio, sabe? Meu pai tinha escritório, então assim, não dava para ficar só estudando para concurso. Então, qual era o meu trato com ele? Ele me ajudava a fazer as provas e eu trabalhava com ele no escritório. Então, a minha rotina sempre foi muito organizadinha, sempre fui organizada. Então, como era Justiça do Trabalho, que eu ia fazer de principal, mas eu sempre trabalhei com CIVA, eu sempre trabalhei com serviço personalizado, em áreas que a gente tinha competência para fazer, para além do trabalhista, mas eu tinha uma rotina muito acertada, né? O que eu fazia? Eu acordava 4h50 da manhã, aí eu estudava até umas 7h50, que dá 3 horas brutas de estudo. Sim. Né? Aí eu ia pro fórum, ou ia pro escritório quando não tinha audiência, e aí ficava no escritório até 2, 3 horas da tarde, sempre me liberava cedo, aí quando eu voltava para casa eu estudava mais umas 3 horas líquidas. Então, dava para estudar 6 horas, trabalhar ali umas 6 horas, sabe? E é isso, eu fiquei uns 2 anos e meio, 3 anos, cheguei a prestar concurso em diversos estados. Eu tentava a magistratura do trabalho. Eu digo que a época que eu mais aprendi direito foi quando eu estudei para concurso, mais do que dentro da faculdade.
foi a época também que eu comecei a descobrir novas ferramentas técnicas, novas teses. O que mais me brilha os olhos é que eu lembro que eu cheguei a pedir em um processo o dano-morte, né? O trabalhador morre e pela morte no local de trabalho ele tem direito a uma reparação, sendo que por estar falecido, essa reparação iria para os herdeiros para além do dano em ricochete desses herdeiros, né? E o TST reconheceu essa tese esse ano, e eu lembro que essa tese é da época que eu estudava para o concurso, 2012, 2011. Então, agora que os tribunais superiores estão reconhecendo assim com força a tese, que não era algo consolidado, não era majoritária essa doutrina, e isso me deixa muito feliz, porque eu sempre disse para vários amigos que estudam para concurso, esse tempo não é perdido. Você não está perdendo nada, você está ganhando muito se você estudar com compromisso, se você, de fato, utilizar esse tempo para aprimorar o seu conhecimento técnico nas ciências jurídicas. E o teu pai, né? Eu imagino que o teu pai é uma grande referência, né? Dentro disso. Quando você estava ainda querendo concurso, nessa dúvida, qual era o incentivo dele? Ele queria te ter ali no escritório ou ele apoiava e achava que você deveria ir pro concurso? Não, meus pais sempre quiseram que eu fosse por concurso. Tem algo que eu costumo dizer para os meus alunos e falaria até para vocês, ainda existe uma falsa impressão na nossa sociedade de que só é bem-sucedido no direito quem passa no concurso. Então, assim, o bem-sucedido da sua classe geralmente é o juiz, é o promotor, é o delegado, é o defensor público, e o advogado não, porque não passou no residual, né? Mas o mais engraçado é que o mais bem-sucedido sempre vai ser um advogado. Sim, exato. Vai ganhar mais dinheiro com o processo que está sendo tratado ali é o advogado. Sempre vai ter alguém da turma de vocês que vai ser o mais bem-sucedido e muito provavelmente ele vai ser o advogado. Só que a grande maioria dos advogados não vai passar na frente da remuneração do serviço público, porque a gente tem uma dificuldade muito grande ainda na advocacia, por conta do número de profissionais que a gente vem formando, por conta, inclusive, dessa litigiosidade em massa, que muitas vezes é até temerária em lides que realmente não precisava levar aquilo ali para o Poder Judiciário. Mas eu acho que tem um encanto e uma janela de oportunidade gigantesca na advocacia, apesar dos meus pais, até hoje meu pai, quando vê um concurso, ele assim, ai, tu não quer fazer isso aí? Vocês, a vida inteira vocês vão ter isso. Eu tenho amigos mais velhos do que eu que dizem, amiga, o meu pai ainda me fala isso, tá? Então, acalma o coração, porque é natural, eu acho que é reflexo da nossa sociedade, que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que mostrar que aí as nossas escolhas também podem fazer uma jornada incrível, né? E a nossa disposição de assumir o risco, né? Porque às vezes eu acho que também sinto isso, e é porque meus pais, eles interferem muito pouco, mas às vezes, assim, num ato falho, eles deixam aquilo de gostaria que fosse pro concurso. Porque eu acho que não é nem necessariamente para ganhar tão mais, mas é pela estabilidade, a segurança. Eu sinto que para eles seria assim, nossa, eu tô tranquilo de que ela não vai passar por uma instabilidade muito forte, que de fato a advocacia não vai te garantir essa estabilidade, mas tem todas as outras vantagens e desvantagens, né, de qualquer profissão. E também para dar um título, né, para dizer, não, meu filho ou minha filha, ela é defensora pública, porque advogado não é um título completo, né, tem esse ponto, como se não fosse completo. E essa é uma questão também recorrente, que a gente sempre vê aqui. Eu acho que toda convidada que passa por aqui tem esse sentimento de que realmente, meu Deus, estão dizendo que era para estar no concurso, eu era para estar fazendo isso, juiz, promotor, defensora. Eu também passo muito por isso, minha mãe, meu pai, mas o concurso não vai fazer mal não, né? Você já tá lá com seu dinheiro garantido, com seu futuro garantido, como se a advocacia realmente não servisse para isso, entendeu? É isso. É um assunto que realmente vai ser recorrente, porque ele é recorrente na nossa rotina, né? Então, com certeza, ele vai surgir. E como foi essa mudança essa virada de chave do concurso para a advocacia? Foi muito natural, sabe? Não foi nada forçado, não acordei um dia e disse assim, eu não vou mais fazer concurso público. Não, o que na verdade o que aconteceu, e eu vou ser bem clara, sabe? Eu tinha um desejo do mestrado, que eu tinha dito para vocês, que eu ia fazer isso quando eu passasse no concurso. Então já estava tudo certo, eu estava caminhando nas fases, eu estava em fase de sentença já, de juízo do trabalho. E aí eu achava que mais cedo ou mais tarde eu ia passar,
E eu lembro, e aí é uma história pessoal, que na época eu namorava um rapaz que queria muito fazer mestrado. E aí o que aconteceu? Ele, querendo se inscrever na prova e estudar, disse assim: ah, Breno, tu é muito inteligente, se inscreve também pra tu me ajudar a estudar e tal. Que foi ótimo, assim, e eu digo assim, nossa, se ele passou na minha vida para abrir essa janela de eu fazer um mestrado naquele momento, ele foi tudo que eu precisava. Já valeu. Agora. E aí eu me inscrevi, eu lembro que a gente acabou o namoro na época, antes da prova acontecer, sabe? Eu fui fazer a prova só pra encontrar com o cara, aí o cara não foi fazer a prova. Eu fiquei super decepcionada, mas passei na prova. E eu tava super chateada que tinha acabado o namoro, não sei o quê. Meus pais me viram super assim, sem querer estudar, sem desestimulada, tipo, primeiro namorado, sabe? Aí o que aconteceu? Meus pais disseram, não, você vai fazer esse mestrado. Que aí eles me matricularam, né? Na época eu não tinha, assim, uma independência, eu precisava do suporte dos meus pais. E eu entrei no mestrado na Universidade de Fortaleza e, gente, lá, sabe quando você se encontra? Eu logo fui para congresso, comecei a publicar, eu conheci as minhas maiores referências acadêmicas, que é a professora Ana Maria Dávila e a professora Ana Virgínia Moreira Gomes, que agora vai assumir como diretora da OIT nas Américas. Ai, que legal. Sabe? Então, 2 mulheres. e assim, elas foram referências, assim, elas me receberam muito bem, abriram realmente o espaço, acreditaram em mim, aí eu corri atrás. E quando eu defendi o mestrado, assim que eu defendi o mestrado, eu lembro que eu ainda tinha algumas provas, assim, pouquinho antes eu tinha prova, mas o que aconteceu? Faltava 6 meses para eu defender o mestrado e eu ainda não tinha um texto pronto, porque eu estudava mais para concurso do que o mestrado, propriamente dito. Eu disse, eu vou ter que usar esses 6 meses para escrever minha dissertação. E o meu primeiro projeto pós-dissertação era estudar o novo CPC. Era em 2015, o CPC estava em vacatio legis. Eu precisava estudar o novo CPC porque ele ia começar a viger. E quando eu defendi a dissertação, eu tinha comprado um curso do Didier e comecei a estudar. Com 15 dias depois que eu defendi, saiu um edital para professor substituto da UFC. E, gente, assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Era um edital de processo civil. Eu tinha começado a estudar o novo CPC naquele momento. Eu olhei pro edital e disse assim, gente, isso aqui... Aí uma amiga minha me mandou uma mensagem. Eu sou religiosa, acredito muito em Deus, Nossa Senhora. Eu lembro que ela me mandou uma mensagem, eu estava na igreja ali da 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu recebi no meu coração, meu Deus, será que eu tenho um potencial para isso? Mas sim, cara, eu recebi essa mensagem na igreja, eu preciso ter fé em mim. Fui, estudei, passei na prova e foi onde eu conheci você. Essa foi a minha primeira experiência de graduação. E essa experiência da UFC abriu portas para eu virar coordenadora na Unifor, para eu virar professora na Unifor, e também abriu portas para eu ingressar no doutorado na Universidade de São Paulo. Eu gosto de dizer que, assim, tinha um bom projeto, passei numa prova escrita, numa seleção difícil, mas quando eu cheguei na entrevista, a primeira coisa que meu orientador olhou e chamou a atenção dele, disse assim, nossa, você é tão nova e você já é professora numa federal. Aí, tipo, ali mesmo, né? E ele é muito sério, sabe? Muito uma pessoa, assim, muito na dele. E eu senti um entusiasmo assim, ali, sabe? Eu lembro que no final da entrevista ele disse assim, você quer vir no primeiro ou no segundo semestre? Nem tive que esperar. Mas, assim, vejam, é uma concatenação de ações e de eventos que parecem aleatórios, mas que no final tudo faz sentido. Eu tenho até uma dúvida, assim, pessoal, Brena, porque eu concluí o mestrado esse ano também, né? E também pretendo fazer um doutorado fora, né? Aí, tu fez na USP, não foi? Aí, eu queria saber se na USP, por exemplo, você já tem que ter um professor, orientador designado, específico, porque aqui não tem muito isso, né? Aqui na UFC a gente realmente consegue definir um projeto e depois, né, a gente consegue falar com o professor para orientar em relação à pesquisa. É uma dúvida pessoal que pode ser realmente, né, atender a alguns... É uma dúvida de muitos. Se, por exemplo, na USP ou então na UFMG, se nesses doutorados de peso, né, realmente fora, você já teria que entrar em contato com o professor antes de apresentar o projeto do mestrado ou do doutorado. É muito importante que você faça esse contato inicial, tá? Mas eu vou contar a minha história. A minha história, eu não conhecia meu orientador de doutorado. Eu realmente escolhi ele. Eu lembro até que eu conversei um pouco com essas professoras que eram minhas referências aqui. E aí uma delas disse assim,
nossa, por que você escolheu ele? Ele é muito concorrido. Eu, meu Deus, pra que eu fiz uma besteira? E fiquei ali meio angustiada. Eu, professora, porque eu tinha citado ele na minha dissertação. Ele era um das pessoas que eu tinha citado, na verdade, do Departamento de Direito, Trabalho e Seguridade Social. Eu só tinha citado ele na minha dissertação de mestrado e ele tinha vaga. Naquela angústia de para quem eu vou submeter, eu não tinha contato, eu não conhecia as pessoas do direito do trabalho nacional, conhecia de livro, de nome, mas não conhecia pessoalmente. Então, assim, não tendo contato com ninguém, eu tinha que escolher um e escolhi ele por ter citado o professor Estevão Malê na minha dissertação e eu fui para a entrevista sem conhecê-lo. Eu nunca tinha mandado um e-mail, eu nunca tinha... assim, o conhecia de congressos, de revistas, mas não pessoalmente, e passei. Então, assim, eu sou uma prova de que você não precisa de contato inicial com o professor para passar, e eu tenho alunos que também passaram sem conhecer previamente, conhecendo o professor na hora da entrevista. Mas a grande maioria das pessoas, elas fazem esse contato inicial, inclusive tem uma forma de você ter o contato inicial com o professor, e é uma forma correta, que é o aluno especial. Então, a USP, todos os anos, abre editais de aluno especial, que vocês podem concorrer às vagas remanescentes das disciplinas. Então, uma disciplina, por exemplo, com Lewandowski, com 40 alunos, se fica 36, eles abrem 4 vagas de alunos especiais, fazem uma seleção, e aí você cursa a disciplina, conhece os professores, não precisa você submeter para ele, mas você vai ficar indo para a faculdade, vocês podem conhecer outros professores, outros colegas, orientandos de outros professores da casa, e isso vai te abrindo essa janela de oportunidade de você saber quem é que vai ter mais vaga, qual é o perfil de orientando que os professores estão buscando. Porque eu costumo dizer assim, eu não conhecia meu orientador, mas eu era o perfil que ele procurava, porque ele queria alguém para ajudar em sala de aula. Foi outra pergunta que ele fez a mim na entrevista, foi, doutora, por que você quer fazer doutorado? E eu, professor, porque eu quero ser professora. Aí eu acho que aí também seduziu o encontro, né? Foi, e aí ele precisava de alguém para estar ali, eu fui assistente dele um ano na Largo de São Francisco. Nossa, assim, foi uma das minhas outras experiências depois da UFC únicas que vai estar lá no meu currículo para sempre. Eu vou ter muito orgulho. Ai, que tudo, eu fiquei super empolgada agora, porque eu realmente não sabia. Já entra de aluno especial. Eu acho que a gente podia pegar esse gancho do acadêmico, do mundo acadêmico, para trazer um dos quadros que a gente tem aqui da nossa acadêmica, doutora Gabs. É o Data Gabs, do nosso próprio Datafolha, que não pode protagonizar. E ela vai trazer alguns dados, algumas referências. Então, eu tô curiosa para saber o que a doutora Gabs traz hoje. Vamos lá. Show. Mas antes de adentrar literalmente no quadro, eu queria dizer que a tua história tá me inspirando demais, Brena, porque eu acabei de sair do mestrado, né? Eu já tô com esses planos, como eu te disse. E quando você foi falando da sua história, eu fiquei lembrando da minha história, que eu também fui monitora do penal. Também fiz monitora de penal, viu? Coisas que não são... ela não botou no currículo dela, mas ela tem uma pós em penal. Eu ia dizer, pego penal de vez em quando. Eu acompanho casos criminais, eu amo. Tá vendo? Eu amo, tá vendo? Eu não desgosto, eu só não tá no meu sangue, não. E Monique, você conhece o desembargador Paulo Regis, né? Sim, demais. Paulo Regis, uma vez... eu fazendo audiência trabalhista e ele perguntando lá, doutora, por que você escolheu o trabalho? Porque meu pai me incentivou a isso, me levava nos congressos da LTR, mas eu era monitora, era de penal. Aí ele disse assim, eu também fui. Olha só. E penal e trabalho, ele me deu essa referência. Penal e trabalho são duas matérias que não parecem convergir, mas convergem por quê? Porque elas dependem muito das circunstâncias fáticas. A verdade real. A verdade real. Né? São duas matérias que o profissional não vai trabalhar fora de audiência. O processo de trabalho é um processo de audiência. O processo criminal também. É de prova, né? Exato. Então, assim, isso é muito rico e, tem uma coisinha
Eu acho que eu acho que eu vou ver a Solange, acho que eu vou ver, sabe? Porque não, dá dinheiro, né? Eu vou atrás pra ganhar esse dinheiro do penal, né, Gabs? Fazer umas parcerias aí, né? Hora, amiga. Mas enfim, vamos lá. Data, Gabs. Porque hoje ela tá chique, ela tá inaugurando um novo formato. Lógico, fica aí. Aí, de professora. Já foi uma dica de um seguidor nosso. Alô, Bubu, diretamente do Canadá. Vocês pensam que a gente não tá internacional? Nós estamos internacionais. É verdade, uma dica direta do Canadá que a gente já incorporou aqui de um profissional do audiovisual. É isso aí. Exatamente. Mas vamos lá, data, Gabs. Mas o tema de hoje, Brena, é a questão de que o Brasil é o país com o maior número de advogados, né? Então, eu vou trazer aqui para debate alguns dados que foram produzidos pela própria OAB e pela International Bar Association, que trouxe uns dados comparativos, né, dos países que mais têm advogados por habitante, né? O Brasil, ele lidera essa tabela proporcionalmente, né? Dependendo da questão dos habitantes de cada país. O Brasil, ele tem de 1 a cada 164 pessoas, um advogado para cada 164 pessoas, seguido pelos Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Portugal e Índia. E nessa pesquisa que a OAB fez, que inclusive é recente, é de junho de 2023, uma das questões que eles botam, né, colocam para debate, é a questão da quantidade dos cursos de direito no Brasil. Se a gente consegue observar o crescimento exponencial lá de 1962 para 2023, a gente tem quase 2.000 cursos de direito no Brasil. E assim, né, ao meu ver, a quantidade ela não significa qualidade, né? Então, isso é uma questão que tem que ser debatida, acredito eu, no meio acadêmico, né, até para evitar profissionais despreparados, né? Porque a gente cuida de vidas, a gente cuida de liberdade, no meu caso, né? E, assim, eu queria te perguntar, nesse mercado tão saturado, já que a gente vivencia hoje, que inclusive pode até influenciar essa questão de, você tá mais um advogado, por que não vai para o concurso porque ele vai fazer alguma coisa da tua vida, como se advocacia não fosse nada. Pode até passar essa questão dessa impressão de que já tem muito advogado, né? Então, eu queria te perguntar, com você, com essa sua formação acadêmica, né? Qual seria, na sua visão, a importância de um advogado se preparar, de procurar uma pós-lato sensu, uma pós-stricto sensu, para tentar se diferenciar, para sobressair nesse mercado, realmente, esse cenário que já está tão assoberbado e nem necessariamente para se destacar só na área do direito, mas também em outras áreas. O que tu acha, né, dessa questão que eu te trago aqui no quadro? Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu acho que uma das minhas características, principalmente quando eu estou falando com pessoas que são da área, que eu vejo os olhinhos brilhando para fazer algo de relevância, eu digo assim, não se assustem, sabe? A gente não é mais um que tem 164 pessoas para caçar e encontrar os processos, porque a gente só vai ter aqueles 164 clientes nesses números. Eu acho que tem muito ainda a se entregar na advocacia. No próprio serviço público, a gente precisa revisitar os profissionais que estão lá ocupando esses espaços. Na advocacia, eu vejo que hoje pode ser entregado outro tipo de serviço jurídico. O serviço jurídico não é mais o que ele era na época do meu pai, ou na época dos professores do meu pai. E a gente não precisa ficar assustado. Primeira mensagem é essa, não se assustar com esses números e não se limitar por esses números. E, Gabi, essa questão da profissionalização, de eu encontrar a titulação, por que ela é importante? Assim, eu sou alguém que acredita menos na titulação e mais na competência. O que eu acho que a titulação te traz? Um diferencial. E é a partir desse diferencial que você vai entregar mais competência naquilo que você faz. Tem advogados excelentes que não têm nem especialização no ato e entregam mais do que um advogado com doutorado, porque a academia e a prática do direito, elas não seguem ali lado a lado, né? Mas o que é que eu sinto, assim, depois que eu fiz a minha formação acadêmica, que aprender a pesquisar é tudo para o profissional do direito. Então, se você tem compromisso com uma pesquisa de qualidade séria, você se torna para a advocacia, porque eu sou advogada, eu só posso dizer para a advocacia, você se torna um profissional diferenciado. E aí você tem que aliar
a sua carreira acadêmica com a prática jurídica. Então, eu estimulo muito quem sai do mestrado, quem sai do doutorado. E eu vejo amigos dizendo, ai, amiga, eu voltei para a advocacia e tal. Você está fazendo super certo. Em São Paulo, os melhores advogados têm mestrado, têm doutorado nas grandes escolas, USP, Mackenzie, PUC, GV, e são os profissionais mais requisitados, mais procurados. Então, a gente tem que entender que essa formação acadêmica, ela pode lidar com as nossas experiências práticas e nos colocar na ponta, e não nos colocar em um lugar diferenciado. Tem gente que acha que se eu fizer mestrado, pós-mestrado, doutorado, eu vou ser só professor. Não, você vai ser um advogado ainda melhor, ainda mais respeitado. Em alguns lugares do mundo, com a hora mais cara, com preço diferente, né? E não é nem preço, valor diferente, um valor diferente. E aí a academia me ensinou muito isso, a olhar para o processo não como apenas um problema para ser resolvido, mas olhar como um problema de pesquisa. Então, hoje, quando eu estou com caso difícil, eu estou com competição difícil para desenhar, eu conversei com os clientes e disse, eu preciso de mais tempo, eu quero entregar o melhor do que eu posso e eu estou fazendo uma pesquisa. Não só de jurisprudência, não só de doutrina, mas entender um pouco como é que o juiz lê esse processo. É algo também que eu não contei, mas nesse curso de fazer concurso, estudar para magistratura, eu fiz curso de sentença. Eu acho que foi uma das melhores formações que eu adquiri ao longo da minha vida profissional, que teve repercussão na minha vida prática. Porque quando a gente entende como é o procedimento de construir a sentença, quando a gente está elaborando a inicial, a gente diz o que é que o juiz vai precisar para ele deferir esse meu pedido. O que é que o juiz vai precisar para não condenar o meu cliente quando ele é réu. Né? Então, eu trazer esses elementos, então, toda essa formação prática de educação continuada é necessária para o profissional, mas a pós-lato e a pós-estrito, elas também são essenciais, mas lembrar que não é ela por si só. É ela amparada nesse dia a dia, na experiência, né? Regras de experiência, eu acho que a gente ganha muito. Assim, eu sempre que vou no fórum costumo entrar em sala de advogado, em CAASE. Para quê? Para conversar com as pessoas que estão lá, para saber como é que elas estão sentindo o poder judiciário naquele momento, quais são as dificuldades, quais foram os ganhos. Hoje eu estive no fórum e fiz todo esse quiz e eu amo, porque são regras de experiência, a gente não aprende isso dentro dos livros e isso traz um conhecimento que é muito importante para a gente não ser só mais um nesse país, no país com o maior número de advogados do mundo. Né? Gente, ela é muito inspiradora. E eu achei interessante porque eu acho que essa visão desmistifica muito aquela ideia da academia totalmente separada da advocacia e muito atrelada à sala de aula. Então, a partir do momento em que eu não me vejo como professora, eu não vejo aquilo como o meu desejo, é como o mestrado fosse só um papel, um título. E isso acaba gerando um desinteresse, de repente, dependendo do seu perfil, né? Eu falo até por mim mesmo, porque começo a pensar no mestrado, mas sempre muito desse lado da pesquisa. Isso eu achei muito interessante de ver, porque, de fato, profissionalmente, eu me vejo na advocacia e me realizando nela, mas tem surgido uma vontade de ir para a academia não para me distanciar da advocacia, mas para agregar ela. E eu acho que foi bem, assim, do que tu falou. E outra coisa também que eu achei bem interessante foi na parte de não assustar, né? Porque realmente esses números, assim que a gente coloca, eles assustam e eu acho que eles fazem realmente parte de toda essa narrativa que culmina nessa desvalorização da advocacia, de hoje todo mundo é advogado. E eu me lembro que quando foi a virada de chave que eu decidi que eu ia... Na verdade, não foi nem quando eu decidi que eu ia ser advogada, foi quando eu decidi que eu ia ter coragem de ser advogada. E foi na faculdade, no curso da EJUD, de prática jurídica, em que foi um advogado, que é o Rafael Saldanha, e ele foi dar aula sobre petição, e uma das coisas que ele falou, não sei se era sobre petição, ele foi dar uma aula lá. Prática. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso, que tem muito advogado? Tem. Mas tem muito advogado ruim. Assim, que não é advogado mesmo, né? Ele se forma e atua de uma forma desleixada, descomprometida e tudo isso. E isso afunila muito o mercado, porque a partir do momento em que você tira os advogados que estão ali só mesmo de uma forma desleixada, descompromissada,
e foca só nos que estão comprometidos àquilo dentro de uma profissão séria, o mercado se torna, às vezes, carente de advogado, quando a gente vai ver. E eu acho que a gente passa isso nos escritórios que a gente trabalha, quando a gente está atrás de alguém, por exemplo, para contratar, que, assim, é muito difícil, às vezes, você conseguir um que tem um perfil comprometido, tanto numa questão técnica, como numa questão também de ser desenrolado mesmo, porque precisa ser desenrolado. E eu acho que isso também já serve aí como uma motivação de, assim, o mercado tá saturado em número, mas não em qualidade. Tem espaço, acho que tem espaço pro tem profissional. Espaço. E não só na advocacia, né? Acho que algo que eu já trabalho com os meus alunos, com as pessoas que eu converso, que a gente não é só formado para ser advogado, juiz, promotor, delegado. Nós fomos formados para ser resolvedores de problema. Perfeito. Né? O que a gente mais faz, o que eu me vejo hoje como resolvedor de problema. Então, o cliente me manda uma citação, eu digo assim, peraí, você está me mandando uma citação, o cliente já vai dizendo, doutora, eu vou lhe mandar o documento para fazer a defesa. Nossa, a gente tem tantas portas de acesso à justiça. Por que a gente tem que pensar só numa defesa e numa decisão de alguém estranho a essa lide que vai aplicar o direito nesse caso concreto? Por que eu não posso ligar para o meu colega advogado e entender quais foram as razões? Por que eu não posso conversar com o meu cliente e dizer assim, olha, o que foi que você deixou de fazer? O que é que você pode abrir mão? Para tentar uma via conciliatória. E não é só a via conciliatória, né? Eu acho até que nesses caminhos e nessas tentativas para além das judiciais, eu já fiz amigos, eu já ganhei confiança dos meus clientes. Então, me vendo um pouco mais do que uma advocacia eminentemente beligerante, né? Eminentemente contenciosa. E aí, quando você se vê assim, eu também me vejo sendo uma boa gestora, uma boa administradora, a fazer outros desafios na vida que não eminentemente os voltados à aplicação de normas legais. Eu conheço inúmeros profissionais muito bem-sucedidos que utilizaram o direito como uma das suas habilidades para inaugurar startups, para virarem chefes executivos de empresa, para política, ou até mesmo para cargos de liderança em associação, em sindicato, sabe? Então, vejo que a gente tem caminhos múltiplos a seguir e a gente é ensinado que a faculdade de Direito ou você vai fazer concurso ou você vai ser advogado. Eu acho que é uma visão muito quadrada e muito... É um binômio que pode ser inúmeras outras opções que não nos são apresentadas no curso da faculdade. Eu acho que é por isso que eu me instigo tanto em ser gestora de pós-graduação lato, porque é algo que eu costumo trabalhar. Assim, na pós de trabalho, por exemplo, trazer disciplina de gestão de pessoas, porque o aluno meu pode virar um chefe de um RH. Uma pessoa dos recursos humanos, do departamento pessoal, pode começar a dar consultoria, né? Disciplina de compliance, disciplina de gestão de risco. Então, outros saberes, eu sempre digo, não estude só direito. Traga outros saberes para o seu repertório, porque aí você não está limitado à entregação do serviço. Você pode fazer muito mais. E pode agregar, né? Também porque você sendo gestor de um escritório, você vai precisar dessas habilidades também, né? E se você pensar também no cifrão, vamos pensar no dinheiro. Hoje eu tô muito do dinheiro. Hoje eu tô totalmente lebriana. Eu sou capricorniana. Ai, o pessoal diz assim, tu tem alguma coisa? Não, eu também gosto. É uma pessoa que eu, às vezes, tô cansada, eu abro a conta. Pensar se vai embaraçar. Mas também faz por amor, né? Não, hoje eu tô na fase de fazer por dinheiro. Hoje tá errada. Não, e pensando nesse ponto, a citação, ela também é uma porta que abre de você vender outros serviços. Chegou um cliente para mim recentemente que eu recebi a citação, não, beleza, processo aqui, a gente resolve com acordo esse processo aqui. Mas o que foi que causou? Aquilo ali também é um gargalo. E a pessoa, o profissional, o bom profissional, ele vai enxergar aquilo até para vender o serviço da consultoria dele, da assessoria fixa dele. Agora, o advogado, talvez mediano, né, que a gente for falar nesse sentido, ele vai ali resolver aquele processo, beleza, vai faturar os honorários dele, o cliente vai estar provavelmente satisfeito, mas talvez não tenha sido o melhor dos
das soluções, a melhor das soluções, né? Então, hoje, a Monique, da personalidade de hoje, ela não se assusta com esses dados, entendeu? Eu tô no modo Breda, tô assustada, eu tô meio assustada. Eu não sabe, Espírito de dominar o mesmo. hoje, eu amanheci, hoje eu mandei no grupo, já na segunda-feira, o dia que a gente tá gravando também, o dia que vai sair, eu amanheci assim, bom dia, vamos dominar o mundo, estamos todas prontas? Não, mas vamos também, vamos sem estar prontas. É isso aí, enfim, me conectei com várias falas, né, fomos aqui em vários mundos, o mundo acadêmico, o mundo... Enfim, dos advogados, que tem muitos, mas eu queria entender também um pouco da tua visão, Brena, sobre o quanto especificamente a academia agregou na sua advocacia enquanto profissional advogada, assim, de front. A pessoa que vai ali atender o cliente, porque a professora, ela é desenrolada, ela tem que estar ali na frente. Isso agregou, de alguma forma, trouxe para ti algum diferencial na rotina? Muito, muito mesmo. Principalmente quando eu fui dar aula de direito fora do curso de direito. Eu sou professora de direito no Centro de Comunicação e Gestão, para além do Centro de Ciências Jurídicas. Então, quando eu converso com futuros administradores, contadores, economistas, eu preciso falar de uma forma diferente, eu preciso tentar me comunicar de uma forma mais assertiva para que eles entendam. E os alunos me ajudam, sabe? Agora eu tenho um aluno de início de semestre e tinha uns alunos desse semestre específico que eu posso dar aluno, mas não vou dar aluno porque eu não quero esquecer de nenhum deles. E eles diziam, professora, um dia eu lembro da Júlia, ela chegou para mim e disse assim, professora, o que é verossímil? Tá? Porque eu falo, não, porque é muito verossímil, lá, lá, lá. Aí eu, Júlia, deixa eu explicar melhor. E aí fui explicar que é algo que faz sentido dentro daquela narrativa e tal. E isso me alerta para quanto a nossa linguagem ela é rebuscada e difícil e às vezes a gente não alcança o nosso cliente. Então, isso é um dos pontos que eu acho que a sala de aula agregou, mas eu acho também que essa habilidade de ser um pouco artista, sabe? Eu acho que advogado é um artista natural e a gente precisa de muito improviso. A audiência trabalhista, chegou ali uma testemunha que você não sabe o que é, você vai contraditar, você tem que assumir aquela skin contradita, né? E você vai encontrar um motivo e vai tentar pedir para quem está ali acompanhando ali na audiência para... Você conhece essa pessoa? Você viu no Instagram da outra parte, alguma coisa assim, nas redes sociais? Então, essa questão do improviso, a sala de aula traz muito. E não só a sala de aula, a própria academia, ela deixa a gente mais esperto, ela trabalha muito as nossas possibilidades de melhorar a nossa argumentação jurídica, a nossa forma de convencimento. Eu lembro como se fosse hoje, na minha defesa de doutorado, um dos meus examinadores disse, doutora, eu não concordei com alguns pontos, mas depois ele me fez algumas perguntas, e aí depois que eu respondi, ele disse assim, mas a senhora é muito convincente. Eu tinha certeza que na minha réplica eu iria continuar contrariando, mas eu não vou, porque realmente é convincente, é verossímil com a sua réplica, tá? E, enfim, estou satisfeito, e eu acho que esse exercício, que é adquirido também na advocacia, ele é muito reforçado na academia. Porque na academia a gente vai experimentar as teses, as antíteses, vai entender o que é que melhor se aplica dentro daquele cenário e a gente vai robustecendo essa nossa capacidade de argumentação. E eu imagino que também de aprofundar mais o problema, né? Porque às vezes, no vício da prática jurídica, você pode ficar muito automatizado a olhar uma jurisprudência e pensar como fosse um quebra-cabeça. E na academia, você está pensando no problema ali na raiz dele. Então, eu imagino que você também já vai mais treinado a não ir nessa automação, né? Durante a minha dissertação que eu estava escrevendo, diversas vezes eu me deparava com uma barreira que eu não conseguia passar. E eu mudava, eu saía. Na minha qualificação, eu tive que mudar basicamente toda a pesquisa. Não, dentro do que eu já tinha, né? Mas aí ficou muito mais aperfeiçoado, porque você vai tentando se esquivar ali dos obstáculos para chegar numa solução quase que ideal, porque a pesquisa ela nunca termina, né? Ela sempre vai se aprimorando. E aí, eu costumo sempre dizer só sobre qualificação, vida acadêmica, assim, a gente não é ensinado a pesquisar, a gente aprende a pesquisar pesquisando.
quando a gente vai fazer tese de laurea, que eles chamam na São Francisco, que é o TCC aqui, trabalho de conclusão de curso, como é que geralmente é feito? Qual é o seu tema? Aí você escolhe o tema e faz mais ou menos um trabalho jornalístico. Como é que aquilo dali é visto pelo direito? Então, a guarda unilateral na pandemia. Aí escreve um texto jornalístico sobre aquilo. Ou o uso de algemas, que era o tema da minha época. Eu lembro que era o hoje ministro Teodoro Silva Santos. Ele fala da minha parte. Que uso foi meu professor. E ele dizia, doutora, que folga sobre o uso de algemas. Então, é muito assim, você escolher um recorte gigante do direito para você trabalhar em um assunto. E o que eu aprendi no decorrer dessa caminhada acadêmica é que a pesquisa, ela é uma revisitação de um problema que existe. Então, o uso de algemas, a guarda unilateral na pandemia, ela é uma foto macro que a gente vai dar o nosso olhar sobre aquele cenário, sempre se perguntando quais são. Dentro desses temas, existem N problemas de pesquisas diferentes, dependendo do repertório que você construiu no caminho da sua jornada, os seus processos práticos, os professores que você teve, as leituras para além do direito que você fez, você vai fazer um problema, vai construir um problema de pesquisa diferente. Então, tem muito aluno que chega e diz assim, professora, eu já não quero mais falar sobre a penhorabilidade da aposentadoria no processo de trabalho, porque já tem muita gente falando sobre isso. Estou dando um tema super novo, mas daqui a pouco muita gente vai falar sobre isso, porque é um tema da hora, né? Assim, pelo menos eu estou trabalhando muito com isso dentro do escritório. Mas eu digo assim, nossa, esse problema pode ter 30 recortes diferentes, né? Então, não se limite por isso, tem muito o que escrever. Outra, sempre se pergunte, como Marina trouxe muito bem, revisite os problemas. Então, chega alguém com um problema no escritório que parece, é simples, isso daqui eu sei o que é uma ação revisional de alimentos. Será que é só isso? Tá? Você pode estar querendo dar o recorte que você aprendeu na faculdade. Tente entender o porquê que aquilo ali está sendo trazido naquele lugar. Saia da ponta do iceberg, né? Mergulhe no iceberg e veja o que tem lá dentro e o que é que você pode utilizar ao seu favor. E a academia ajuda muito nesse processo investigativo. Pois é, inclusive, eu vou falar muito do meu mestrado agora, porque eu tô falando. Fale, minha filha, o momento é seu. Uma coisa que eu pensei, que me motivou a fazer o mestrado, né, o tema do pesquisa do meu mestrado, foi justamente um problema prático que eu enfrentava no meu dia a dia, justamente da questão dos juízes aparentemente não enfrentarem a fundo a questão, né, dos processos criminais. Realmente era uma coisa que eu sentia um sentimento de, é pau no réu, não vai pra frente, essa questão aqui já é sedimentada, a galera não botava pra frente e eu ficava me perguntando, por quê? Ou às vezes pior do que isso, elas ignoravam, já vi muito comportamento de ignorar as provas de defesa. Tá lá escrito X. Aí a gente está discutindo 2x. Eles ignoram o x e inventam y e não vai. Então, o que eu trouxe para a minha pesquisa de mestrado foi a questão do juiz de garantias. Perfeito. Que eu saí do direito e fui lá para psicologia buscar a questão dos vieses, das heurísticas, porque a questão da prática, da minha vivência criminal, me instigou a pesquisar o que os juízes pensam, como os juízes decidem. Porque é aquilo ali que eu estava vivendo todos os dias, vendo na prática todos os dias, gente, como é possível um juiz ignorar, fechar os olhos para evidências tão gritantes. E hoje em dia eu já tenho uma base totalmente científica do estudo transdisciplinar com a psicologia por causa dessa minha curiosidade. Então, acho que o mestrado, ele além de ajudar na prática, ele te instiga a sair da caixinha, entendeu? Então, por isso que eu amo a academia. E no começo, eu nem pensava... eu quero ser professora. Não pensava, eu queria realmente sair do meu estado de conforto, daquilo que a gente aprende na faculdade. E funciona. Por isso que eu digo, eu acho que todo mundo deveria fazer um mestrado, um doutorado, não necessariamente para ser professora, mas para você sair da caixinha.
E detalhe, a Gabi falou uma coisa que me chamou muita atenção, e pra Marina também, que com certeza é um linguajar do penalista que não chega até mim. Pau no réu. Fica aí, eu falo isso todo dia. É, Monique, mas no trabalhista tem um pau no Entendeu? É verdade. Pior que é verdade, eu só trabalho pra réu. Eu me lasco. e o penal novamente. Novamente. Será que é isso? Vamos para as nossas parcerias aí de final de ano. Não, mas eu achei interessante, assim, de vários pontos que a gente estava conversando, que a gente não aprende necessariamente a pesquisar, especialmente na faculdade, né? A faculdade, apesar de ter 5 anos e parecer longa, ela não esgota as coisas que a gente precisa aprender para ser profissional do direito. Todo profissional do direito tem que saber administrar, começa por aí, porque tanto o juiz vai administrar a vara, quanto o defensor público vai administrar ali aqueles processos, enfim... E o advogado mais ainda, porque a gente é administrador, eu hoje sou administradora, recrutadora, uma série de coisas que eu não aprendi na faculdade a ser. E eu me lembro, para quem não sabe, a Brena foi minha orientadora do TCC, tá? Problema de vocês que não tiveram ela. Foi sim. Se não for para minha apresentação. Ixi, não vou começar agora a falar disso, mas enfim. É porque foi meio-dia, esquece essa fruta, porque foi meio-dia. Mágoas, né? Não é mágoas, amo vocês. Não, mas falando nisso, que a gente não aprende mesmo, e eu lembro muito claramente, porque a Brena, ela tem uma forma de corrigir, que eu utilizo hoje nas minhas petições, não é corrigir necessariamente, é revisar, que é colocar comentários. Eu não sei se você ainda faz isso, acho que sim. Mas eu decoro muito pelo comentário, eu não esqueço. E eu lembro demais que eu estava fazendo a minha pesquisa, e tal, nunca tinha sido muito acadêmica, minha faculdade foi toda prática, toda advocacia, todo estágio, e eu fazendo o meu TCC e tacando jurisprudência, taca jurisprudência, a Brena, você tem certeza que quer manter isso aqui? Bem educado. Tá parecendo uma petição, vamos tirar isso daqui. E realmente é uma coisa que me marcou muito, e hoje, assim, no ano que vem, eu vou entrar no mestrado, então já passei, já tô matriculada, obrigada. E eu realmente enxergo o mestrado como uma oportunidade de complemento da minha advocacia, porque eu tenho certeza hoje, a Monique de hoje, que quer ser advogada. Então eu sinto que eu preciso dessa complementariedade. Essa conversa de vocês, assim, sedimentou ainda mais esse meu interesse de aproveitar a oportunidade para isso. E um ponto também que eu notei, que a gente até tinha comentado antes, né, fora da gravação, mas quero trazer aqui também, que você falou que, assim, conheceu muita gente por conta da academia. E networking, assim, qual foi a influência da vida acadêmica no seu networking para a sua vida de advogada? Acho que dois canais maiores de fazer network, primeiro foi estudar para concurso lá no passado, porque estudava para concurso trabalhista, então boa parte daquelas pessoas que estavam comigo hoje são juízes, os nossos professores são desembargadores, então a gente conhece outros professores, são juízes em outros TRTs, então esse foi um canal de networking muito interessante, e a própria prática no dia a dia também. Você está em fórum, você fazer audiência, faz um network interessante. Como após lato, eu costumo, na minha função de coordenadora de pós-graduação, sempre colocar professores do mercado e de perfis muito distintos. Então, eu gosto de ter professor advogado, professor juiz, professor auditor fiscal do trabalho, professor procurador do trabalho, né? Para quem não sabe, é o Ministério Público do Trabalho. Para quê? Para que um advogado trabalhista ou um profissional que esteja procurando se aprimorar na área do direito do processo do trabalho, ele tenha visões amplificadas e ele conheça pessoas naqueles órgãos, porque nada melhor de você chegar numa audiência e ter sido o seu professor. Ele não vai facilitar o processo, mas já acalma um pouquinho, você já se sente mais tranquilo. E outro canal, assim, maravilhoso para a rede de contatos foi fazer doutorado fora do Ceará, principalmente numa grande instituição, a Faculdade de Direito da USP. Recebe muita gente no programa de pós-graduação, a nível de mestrado e de doutorado. Eu conheci pessoas incríveis do Brasil inteiro. Eu costumo dizer, assim, que foi a minha Disney do direito, foi estudar na USP. Então, assim, quem quiser estudar lá, fala comigo, porque o que eu puder fazer, eu farei. Eu já tenho 2 orientandos que seguiram esse caminho, estão lá fazendo mestrado. Eu fico tão feliz quando o Brenda me dá... Eu fico muito feliz quando essas pessoas são aprovadas, porque eu sei que vai ser um marco, como eu sei também que existem outras escolas de direito muito clássicas, respeitadas, e que devem ser um universo muito interessante. Assim, os contatos que eu fiz lá, e não só por conta de estar na faculdade, mas eu estar em São Paulo,
sabe? Me trouxe muita rede de contato. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um estágio ou de ir para uma sede em um lugar diferente do Brasil, do escritório de vocês, ou até mesmo de receber um cliente de outro estado e passar uns dias lá para entender a realidade. Hoje, as fronteiras geográficas, elas são muito fáceis de transpor, né? Então, pré-pandemia era mais difícil. Eu entrei no doutorado em 2019, eu fiz as disciplinas todas presenciais. Em 2020, as disciplinas foram para o virtual e muita gente disse assim, nossa, se tu tivesse passado um ano depois, tu não tinha gastado. Eu fui para São Paulo, gente, acredito que foi 36 vezes em 2019. Porque eu fiz as disciplinas no presencial, eu saía domingo de Fortaleza, tinha aula na segunda, aí eu era assistente do meu orientador na terça e voltava. Terça de manhã eu dava aula lá de processo de trabalho e terça-noite eu dava aula aqui de legislação trabalhista. Eu achei que tu tinha ficado morando lá esse período. Fiquei na ponte aérea, conheci gente na ponte aérea. Era de 15 dias? Não, semanal. 36 no ano tem 50 semanas. Ela foi praticamente toda semana. E eu não podia faltar, você ainda podia faltar algumas aulas no mestrado e no doutorado, mas eu não podia faltar porque o meu orientador me queria como assistente em sala de aula. Então, eu lembro até de um caso que foi a primeira aula, o primeiro dia de aula do ano. Assim que eu comecei o processo de ser assistente dele, a TAM, o avião da TAM não saiu daqui de Fortaleza. E eu mandei um e-mail para ele, desesperada, professor. Aí ele, nossa, que pena, me mandou um e-mail meio triste. Aí eu ajuizei com tratamento. Aí foi algo que eu fiz, porque real, assim, foi, assim, frustrante, não, né? Mas, em compensação, não perdi nenhum dos meus próximos voos, deu tudo certo. Foi caro de tempo, de cansaço e também financeiramente, né? E também de saúde. Eu engordei 10 quilos em 8 meses. Ficar na ponte aérea não é fácil. Eu não dormia, comia mal. Então, assim, tive uma perda de saúde. Aí muita gente disse assim, nossa, se você tivesse entrado em 2020, você não tinha tido tanto custo. Eu disse assim, mas eu não teria conhecido tanta gente. Mas eu não teria aumentado tanto minha rede de contatos. Então, assim, eu acho que foi perfeito. Eu tenho tempo certo. Eu faria tudo de novo. Eu, inclusive, terminei meus créditos em 2019 e me matriculei em disciplina em 2020, porque foi o que de mais rico o meu doutorado trouxe. Foi esse tempo que eu fiquei em São Paulo construindo essa rede de relações. E puxando um gancho em relação ao que você falou no começo sobre a questão da importância de um mestrado, de uma graduação, de uma pós, não ser necessariamente a titulação, mas sim o que ela traz, mas a gente não pode negar que, de fato, existe uma validação que vem dali. E isso é muito importante, principalmente para a gente jovem, mulher, quando está nesse mercado de trabalho. E, automaticamente, me surgiu essa dúvida que eu queria te perguntar. Como foi para você, quando entrou, por exemplo, na UFC, que eu acho que foi a tua primeira experiência em sala de aula, imprimir essa autoridade, sendo tão jovem, porque você hoje é jovem, na época era bem mais jovem. Então, como foi, assim, para você imprimir essa autoridade e ganhar essa validação dos alunos que você ganhou, mas que eu imagino que não deve ter sido fácil? Não foi, realmente foi difícil. E aqui foi um momento que eu me senti insegura muitas vezes. E como era a forma, na época, que eu consegui, assim, ganhar segurança e começar a receber essa validação. Foi realmente com técnica, sabe? Então, assim, eu lembro que era muito desgastante. Eu acho que eu tinha 3 turmas na UFC e eu estudava no mínimo umas 3 horas por dia para dar aula. Primeiro, eu fiquei com a disciplina de processo de trabalho, então eu tinha muito repertório disso. Mas no processo civil, cada aula que eu dava era doutrina, jurisprudência, ver como é que aquilo ali estava. E aí, depois, no curso dos próximos semestres, foi ficando mais fácil, né? Foi ficando mais natural que aquilo acontecesse, mas hoje, Marina, talvez eu não tivesse buscado esse mesmo caminho, sabe? Eu acho que hoje a simplicidade, ela é mais importante e foi algo que uma das lições que eu recebi quando eu fui assistente do meu orientador em São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje, ele disse, vamos programar o semestre. Aí ele disse assim, doutora, elabore uma nota de aula dessa ementa, enfim, para organizar o semestre, ele queria, não vou dizer testar, mas ele queria uma proposta minha e a partir da minha proposta ir redesenhar o semestre. Aí
Eu lembro que eu mandei a proposta, crente que estava abafando, nota de aula de 7 páginas, sabe? Com toda a doutrina, toda a jurisprudência, o que estava consolidado no TST, no TRT2, no TRT15, porque era interior de lá. Então, o cara vai estar afiadíssimo. Aí, a primeira coisa que ele respondeu um e-mail desse tamanho. Aí, primeira coisa, doutora, nota de aula é frente e verso. A gente não vai conseguir capacitá-los em uma aula mais que um frente e um verso de um papel A4. Porque se a gente trouxer 7 páginas, a gente não vai conseguir capacitar nem a frente e o verso. Sabe? Então, eu lembro dessa consideração dele há bastante tempo. E hoje peço perdão para os meus alunos que eu fui muito prolixa, talvez, no passado. Mas faz parte dessa nossa construção profissional, né? Mas hoje eu sou muito mais assertiva. Hoje eu falo nas minhas aulas de processo sobre linguagem simples, sobre o próprio direito visual, que não é rebuscar a petição com desenho, mas é você ser assertivo, é fazer com que a experiência de quem vai ler aquele documento, ela seja muito mais fluida e que a pessoa não tenha a impressão que está perdendo tempo. Eu peguei um processo hoje, a petição inicial tem 12 páginas, mas eu olhei e disse assim, nossa, isso aqui em 5 páginas dava para fazer muito mais assertivo, muito mais técnico. Então, assim, lá no passado eu achava que eu tinha que mostrar conhecimento técnico o tempo todo para me validar. E aí depois que eu fui ocupando alguns espaços, e acho que o primeiro espaço significativo que eu ocupei foi a UFC, e a UFC me abriu mesmo muitas outras portas, e depois o doutorado, né, estar na Universidade de São Paulo me abriu portas. Hoje eu fico imaginando que eu tinha que fazer alguma coisa, porque cadê o que é que vai me abrir portas de novo, sabe? Mas eu acho que o tempo vai dizer, e hoje eu tenho pregado muito pela simplicidade. A gente não precisa estar se validando o tempo todo. Nós estamos lá porque nós somos boas, tá? A gente não precisa ficar dizendo que a gente é melhor do que ninguém. E isso eu aprendi também no doutorado, né? Eu senti, quando eu entrei na USP, que a concorrência lá para quem você é, por que você está aqui, por que você é orientado pelo fulano, é muito forte. E aí eu quis mostrar esse serviço e o meu orientador cortou minhas pernas, né? Disse assim, opa, vamos lá, ser simples. Tem uma ementa com 25 assuntos, nós temos 15 aulas, nós vamos selecionar 15 assuntos. Porque é melhor eles saírem competentes em 15 pontos do que incompetentes em 25. Né? Então, isso me mostrou que ser simples, ser assertivo, ser prático, o que não é, assim, que não está atrelado a não ser técnico. Você tem que ser técnico, você tem que ter conhecimento, você tem que ter bases sólidas, mas você não precisa ser prolixo. Às vezes você precisa até de mais técnica para conseguir ter o poder de síntese e passar a mensagem, né? Certeza. E eu acho que realmente, assim, eu acho que na verdade é uma consequência, né? Porque você falando, eu tava vendo. De fato, a gente busca validação, principalmente quando a gente está começando algo, né? Isso, a técnica, que é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição. E eu fiz uma analogia em relação aos e-mails. Por exemplo, assim que eu comecei a advogar, se um cliente, ele não pediu um parecer, ele pediu uma opinião, na verdade um conselho jurídico, alguma coisa, eu fazia um parecer, assim, completo, porque aquilo ali era a minha validação. Eu tava o quê? Com 6 meses de carteira de OAB, eu ficava pensando, o que esse homem que tá é dono de uma empresa há 40 anos vai confiar na menina que acabou de sair daqui no conselho jurídico dela? Então eu tinha que realmente usar aquilo ali como uma bengala. Hoje eu já me sinto muito mais confortável justamente não de não ser técnica, mas de conseguir passar na medida do que ele precisa, porque às vezes ele quer uma coisa rápida mesmo do que ele precisa. E só quer que a gente decida por ele. Na maioria das vezes de ser lideradas. As pessoas gostam que alguém lidere e diga assim, não, faça tal. Não sei o quê, esse empregado aqui, ele tá assim, doutora, você acha que eu devo demitir? Amigo, faça o que você quiser, fica à vontade, eu estou dizendo, pague as verbas rescisórias. Fica à vontade, entendeu? Mas até nisso você pensa que a maturidade vai te dando esse poder de você botar também o seu ali na reta. Porque quando você tá com 6 meses de carteira, você quer justamente até se socorrer para que se o sócio do escritório te perguntar por que você falou aquilo ali, você diz, você tá aqui, ó, toda a jurisprudência e doutrina. Eu embasei nesse jeito aqui. Foi o DJ que nem adiada, realmente.
E essa é a figura da Brena também entrando na primeira experiência. E lá na UFC, que querendo ou não, talvez seja intimidador, né? Um espaço que você começa a dar aula. Na UFC é um negócio que eu acho que assim, pesa Nossa, mais. tinha professores meus no departamento que eu tava. Então, assim, ser parte dos meus professores, de profissionais de excelência, assim, eu levei muitos amigos da UFC, nossa, foi, assim, uma experiência incrível, mas eu tinha um pouco disso, e assim, gente, tem aluno que testa a gente. Hoje, na era da internet, das redes sociais, o aluno que tá ali no celular e faz uma pergunta, ele tá te testando. E aí, a primeira resposta, na época também, eu queria trazer argumentos de autoridade, né? Porque doutrinador fulano, jurisprudência de tal tribunal e etc, e etc. Hoje eu sou um pouco mais simples, minha percepção sobre isso é essa. E se for o caso de eu não ter percepção por não ter tido aquela experiência, eu digo facilmente, não tive essa experiência, eu tenho uma memória que pode acontecer dessa forma, mas você já teve, vamos discutir, vamos trazer isso para a sala. Então, chamar para o debate, eu acho que o professor, ele é mais como Sócrates fazia, né? Um paridor de ideias e de pensamento do que alguém que tem as respostas prontas. Até porque não tem nem tempo hábil pra isso. Como... Não, mas é interessante porque também uma coisa que me veio à cabeça agora, a gente sempre fala muito da imagem, né? A imagem da mulher, a gente tem que trabalhar, por exemplo, eu fiquei loura pra ficar com cara de mais velha. E a gente já debateu sobre isso. E agora eu fiquei morena pra ficar com cara de mais nova. Mas o ponto que eu trouxe quando eu era pequena, mas tipo, 5, 6 anos atrás, fez diferença demais pra mim, até na minha segurança. E você nunca deixou de entregar nos looks, sempre foi um ponto dela. Looks maravilhosos. Sempre entregou nos looks. Então, assim, eu acho que isso também era uma forma de você dizer, olha, eu tô aqui, eu sou Barbiezinha, entre aspas. Eu gosto de ser arrumada, mas eu sou a Barbie estudiosa, a Barbie advogada. Mas entendeu? Gente, Eu sou a Barbie inteligente. Autoridade nem pra cereja do bolo. Exatamente, é isso aí. Não, realmente desbloqueei algumas memórias agora que era verdade. Porque, de fato, tem muito também essa estigmatização de que a beleza, né? A mulher que é vaidosa, que é bonita, que valoriza isso também, é como ela não tivesse ali, ou então ela não tá preocupada, então, em ser estudada, em ser inteligente e tudo isso. Então a gente tem que estar sempre provando as duas coisas. Eu posso ser bonita, me arrumar. Viu? Ai, Não sei se vocês hoje sentem isso, mas tem dias que não dá pra você estar com cabelo bonito, com unha feita, maquiada. E eu digo, a gente ainda tá numa fase da vida que a gente tem um pouco mais de tempo pra se cuidar e etc. É uma das minhas questões de terapia. Eu não tenho condições de ter mais demanda do que eu tenho hoje. Porque se hoje está pesado, imagina mais frente. E a minha psicóloga sempre fala, tudo tem seu tempo e tudo se adequa, né? Então, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade que, assim, se antes eu precisava estudar tanto para dar uma aula, hoje eu preciso sentar, eu preciso montar um roteiro, mas eu não preciso de tanto tempo quanto eu precisava no passado. Então, assim, não tenham essas angústias de que, será que o futuro eu vou conseguir, né, entregar? Na advocacia a gente tem muita angústia de, poxa, será que no futuro eu vou estar num bom escritório, eu vou estar com a minha própria firma? Tudo se adequa, tudo chega até a gente, o que é nosso está guardado, né? Nada é em vão, e é acreditar nisso que a gente vai ocupar o espaço que a gente tem que ocupar. É isso aí, é continuar trabalhando também, continuar fazendo o seu. Eu acho que aqui a conclusão que a gente tem tido mais aqui, muitos seguidores às vezes perguntam, qual foi a virada de chave na advocacia? Tipo assim, como se perguntasse, qual foi a causa do milhão? Qual foi a causa que não sei o quê? Muitas pessoas ficam perguntando isso, e a gente vê aqui nessas entrevistas que a gente teve aqui até agora, que é uma construção. Sim. É uma construção diária que você tem que fazer ali todo dia o que precisa ser feito e vai vivendo e fazendo. E eu acho que como mulher, acho que faz até parte da nossa maturidade pessoal, né? Da nossa vida pessoal, não só da mulher profissional. Que é ir crescendo essa autoestima, essa sensação de que, poxa, se também me fizerem uma pergunta na aula e eu não souber responder, eu vou dizer, não, eu nunca me deparei com esse assunto, mas
Por que chegou pra você esse assunto? A gente valida. Não, até na frente do cliente também. Hoje eu me sinto super à vontade de dizer, olha, isso eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque não é uma questão que a gente tem aqui todo dia. Eu não acho que é bom eu te dar uma resposta agora. Eu vou olhar mais a fundo, mas, enfim, você fala melhorzinho, né? Mas você fala pro cliente, isso aqui é quase como quem diz, não sei te responder, mas eu vou fazer o que precisa para te responder, né? Então, eu acho que isso vem muito com a nossa maturidade e talvez como mulheres a gente se cobra muito. E é uma pergunta que eu queria fazer. Nesse universo de tantas atividades que você ia, né, agregando, como era essa cobrança de si mesma? Eu tinha até escrito aqui se você sentia uma cobrança da sua família por ser juristas, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é, pra você, como foi lidar com essa autocobrança? Eu acho que é como lidar, né? Eu acho que um dos grandes motivos é isso. Eu tô encerrando essa jornada do 2023, pensando no 2024, o livro que eu tô relendo é o Essencialismo, né? Porque é a questão de você saber quais são as suas prioridades. E aí, quando você tá no universo que você tem diversas funções, às vezes você vai precisar dizer não, né? E esse não pode ser muito pesado na sua carreira e a minha preocupação é sempre, eu vou dizer um não agora, o que é que eu vou perder com isso, né? E aí sempre na terapia eu trabalho, mas você vai ganhar muito com esse não. Nenhuma escolha a gente tem só perda ou só ganho. Todas as escolhas nós temos perdas e ganhos. E aí a gente precisa entender que esse fluxo de perdas e ganhos, ele vai acontecer da forma que tem que acontecer. Então, nós mulheres, nós temos um potencial, que é o de ter intuição. Todas vocês devem ter. Aquele sentimentinho que algo tem que acontecer, ou que algo não é muito bom, ou que não deve acontecer. E a gente confiar, né, aguçar mais essa nossa intuição e trabalhar um pouco isso para saber que todas as nossas decisões vão ter perdas e vão ter ganhos e que em algum momento a gente vai seguir algum caminho, né? Eu tô nessa procura, então não é uma pergunta com resposta, tá? Eu hoje amo a docência, eu acho que eu me realizo na advocacia principalmente para estar em sala de aula. Então, a advocacia é uma das minhas maiores ferramentas de sala de aula, porque eu vou chegar para os alunos e instigarem, isso aqui na prática é assim que funciona, você precisa estar preparado com esse tipo de doutrina, você precisa estar concatenado com a jurisprudência simulada e ojiotizada do TST, por exemplo, para quem vai para o processo do trabalho, é um código de processo do trabalho que está ali. E eu também vejo que a gente tem muito que pensar mais um pouco em quem é que a gente vai entregar aquilo, qual é a nossa função no mundo, o que é que a gente realmente gosta de fazer. E aí fazer nossas escolhas em cima de todos esses propósitos, né? É difícil, assim, eu não me vejo advogada sem ser professora, eu não me vejo professora sem ser advogada, e hoje eu ocupo uma função de gestora. E o gestora de educação, de pós-graduação, mais precisamente, me realiza muito porque eu posso ajudar no molde dos profissionais que a gente vai entregar para o mercado. Então, imaginem aí a Monique que seleciona. Imagina se tu conseguisse formar as pessoas que tu gostaria de selecionar. Então, hoje o meu objetivo dentro da gestão de pós-graduação é assim, qual era o advogado trabalhista que eu queria receber no meu escritório? Era esse. Então, eu vou, como professora, organizando pedagogicamente o curso, desenhar esse curso para eu entregar esse profissional que não vive só de direito, processo de trabalho. Ele vai ter que estudar muito mais. Inclusive, Brenda, tu tocou num ponto da questão da angústia de dizer não, né, para alguns projetos. Isso foi um dos efeitos que eu estudei para o meu mestrado, esses efeitos psicológicos, porque toda vida que você tá entre uma opção A e B e você tem que dizer não, né, para uma opção A ou B, você tende a elevar os pontos positivos da escolha que foi rejeitada. Então, isso é um efeito psicológico em que ele já ocorre, né, na reverso, né? De todo. Porque você fica se sentindo pior, né? Exatamente. De algo que nem era tão bom assim. É a tal da teoria da dissonância cognitiva. Olha aí, vamos lá, levei o livro. Era o que eu ia dizer. Vai lançar um livro, viu? A dissertação. Vai estudar guardada com o O professor Teodoro fez o prefácio. Vou marcar, ministro. Maravilhoso. Mas tem um ponto que eu gosto
gostaria de dizer 2 pontos dessa fala, dessa conversa que a gente teve agora. O primeiro, eu sou uma pessoa que sou muito promotora da terapia, né? Você também mencionou que já fez, né, Marina Fauci, que é a nossa futura psicanalista também, porque ela vai estudar. Ali com direito, porque a gente tem problema. Não, mas é pra alinhar mesmo. Eu Questões. tenho a vontade de estudar por hobby mesmo, pra minha vida, e o que puder somar, agregar, eu também acho que pode agregar. É o ponto de faça terapia, porque é importantíssimo, acho que principalmente pra gente que fica muito carregado de problema, porque eu também sou da tese de que nós somos resolvedores de problemas, então a gente passa o nosso dia com a lista de problemas aí, vamos ver quais que eu vou resolver. E isso às vezes fica muito pesado. Então, sugestão primeira aí para seguidores é de fazer terapia, e a segunda é de olhar o não também com uma fórmula de sim, mas não assim. Então, às vezes, você dá um não, que é um não categórico mesmo. Eu não vou fazer isso agora. Mas, às vezes, é um sim, mas não assim. Tipo, eu lá atrás, eu lembro que quando eu fui decidir por fazer mestrado, né? A gente, assim que sai da faculdade, a gente sente aquela vontade. Quem quer fazer, né? Sente aquela vontade. E eu dei um sim, mas não assim. Que foi, sim, vou fazer, mas não vai ser agora. Mas não vai ser agora. Eu vou focar nisso depois, quando eu tiver um pouco mais de maturidade. Ver se é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Eu ouvi esse conselho também na faculdade. Tipo assim, espera mais um pouquinho pra ver o que você vai... Se você vai fazer com isso. A jornada de cada um é individual, claro. Mas olhar, às vezes, com um sim, mas não assim. Talvez daqui a um tempo. Ou não que não faz É um não que não faz coisa julgada. Isso, exato. Até pra você tirar o peso do não, né? Mas, enfim, passar da terapia, nós podemos passar para um dos nossos quadros, né? Que é idealizado pela doutora Marina Fauci, que é o Nem Só de Juridiquês, Vive uma Advogada. E nisso também a gente entra nas perguntas das seguidoras. Então, doutora Marina, faça a sua pergunta. Pronto, vamos lá. Então, nesse quadro, a ideia é que você compartilhe com a gente algo que você gosta de fazer, que consome de entretenimento, de lazer, que não necessariamente a pessoa que conhece a Brena, professora, coordenadora, doutora, sabe sobre você. Eita, essa é boa, não me preparei. Mas eu tenho que falar de algo que tá consumindo a minha vida e meu tempo livre, que é a corrida. Eu já sei o que é. Corrida. Quem me segue, quem me acompanha nas redes sociais tá vendo. E o mais interessante, Marina, foi porque eu valorizei pela falta, sabe? E isso é algo que a gente precisa muito fazer reflexão hoje, pra gente não valorizar algo só quando falta na nossa vida. Eu já tinha corrido, comecei a correr na pandemia por instigação de umas profissionais de saúde que me acompanharam. Foi logo na época que eu ganhei muito peso, precisava perder, estava com a saúde... Não estava com problemas de saúde, mas estava com os exames muito ruins. E isso é comum que aconteça em certas fases da nossa vida que a gente destaca e foca mais no profissional, né? Então, elas me instigaram a correr. E eu já tinha feito algumas provinhas e elas disseram, não, você não vai fazer mais 5 não, você vai fazer 10. E aí eu fiz 10 lá no meio da pandemia, épocas que ainda tinha um lockdown e tal. E esqueci essa questão da corrida, enfim, comecei a gostar mais de academia por fases, né? E aí eu já tava num tempinho fazendo só academia fechada. Então um dia eu fui, rapaz, eu vou voltar a fazer essas corridas. Nós temos uma cidade linda, cheia de natureza. Correr é um esporte super democrático, porque basta ter um tênis e um lugar. Então, você faz isso em qualquer lugar, você não precisa pagar a mensalidade de academia, você não precisa de personal, você pode fazer sozinho, né? E aí eu comecei, voltei e me inscrevi em algumas provinhas. E, gente, assim, logo no início era só um dia que eu alternava com a academia. E aí, uma das provas de 2023... eu, no aquecimento, virei o pé. Sabe quando você tá de salto e vira o pé pra fora e não dói, você continua andando normal. Só quando eu pisei, depois que o meu pé tinha virado, eu senti uma dorzinha e essa dor foi aumentando. Isso no início da prova, né? Eu tirei minha meia, minha irmã tá terminando medicina, aí eu pedi pra ela olhar e ela apertou assim o pé. Aí eu disse, tá doendo um pouquinho aqui, mas ela disse, não, se tivesse fraturado, tu não tava conseguindo Pisar, né? essa dor. Tá certo. Aí eu comecei a correr. Isso, faltava 5 minutos pra começar a prova. Aí eu comecei a corri, fiz 10 quilômetros em cima de uma fratura no quinto. Meu Deus do céu. E aí eu tava com o ossinho do pé fraturado, meu pé ficou gigante, gente, gigante. Eu não conseguia calçar sapato, fui dar aula uns dias de rasteirinha,
tá? Fui pro fórum de rasteirinha, porque não conseguia calçar sapato, e fiquei 50 dias afastada da corrida. Gente, eu chorei. No dia que eu soube que eu tinha tido uma fratura no metatarso, eu chorei. Parecia que eu era, tipo, uma maratonista, ultramaratonista, que eu tava na véspera das Olimpíadas, sabe? Que eu tava perdendo a prova da minha vida. Eu perdi algumas corridas que eu tava inscrita. E essa angústia do ficar longe, eu disse, nossa, por que eu não valorizei mais na época que eu podia fazer? E aí eu tô voltando agora, todo dia que eu vou eu agradeço. Tem dias que acorda chovendo, assim, e aí você vai do mesmo jeito, porque é importante, né, assim, a gente saber dar valor às pequenas coisas. Eu acho que é uma mensagem que a gente tem que levar não só para a vida pessoal, mas também para a vida profissional, as pequenas conquistas, os pequenos êxitos, e não ficar só com o olho ali e aonde a gente não venceu ou não ganhou. Com certeza, mas eu vou trazer aqui pra mesa algo que ela soltou antes da gente ligar a câmera, que eu queria que tu falasse pra gente da tua veia artística aí, da tua experiência pra essa. Ela queria trazer essa história, mas essa história muitos conhecem. Eu, quando era criança, dizia que queria ser professora, mas teve uma época que eu fui fãzona de Chiquititas, tá? Chiquititas. E aí teve uma seleção aqui na TV Jangadeiro, tá? Eu devia ter uns 8, 9 anos e fui fazer essa seleção. A primeira fase da seleção era você se apresentar para uma câmera. Oi, eu sou a Brenda, tenho tantos anos, e tinha que falar, tinha alguma perguntinha que eu não lembro o que era. E aí, tal hora, minha mãe recebeu ligação dizendo que eu tinha sido selecionada para a segunda etapa, que era gravar uma cena das Chiquititas, um dia pré-determinado aqui na TV Jangadeiro. E essa seleção, assim, foi, tipo, selecionaram 15, 20 crianças, de 2.000 crianças que tinham feito a primeira etapa. E, nossa, aquilo ali pra mim, pronto, foi quase como se eu tivesse me mudado. Na época, Chiquititas era gravado na Argentina. Foi como se eu tivesse me mudado pra Argentina. Eu já tava lá. Um dia eu recebi a cartinha que eu não tinha sido selecionada. Eu lembro que na cartinha dizia os selecionados. Nessa minha seleção, passou a Stephanie e o Kaique Brito. Olha, o acidente, sabe? Nossa, só a Stephanie e o Kaique Brito podia ter sido colegas da época de Chiquititas. Mas, assim, foi uma história interessante. Foi um não da vida que despertou essa minha veia artística. Eu pedi para os meus pais me matricularem em teatro, em curso de artes cênicas. E, assim, eles não tinham a melhor formação de saber o que é que os filhos tinham que fazer de atividade complementar para eles serem excelentes profissionais. Mas eu digo, assim, que os meus pais, na intuição, em terem aceitado esse meu desejo, eles me formaram, me capacitaram e habilitaram para ser o que eu sou hoje. Então, assim, eu tenho facilidade com comunicação, eu tenho uma certa ausência de vergonha para a câmera. Não quer dizer que é sempre fácil, tá? Tem dias que você vai fazer um vídeo ali, você grava mais vezes. Mas eu tenho algumas experiências boas lá na Universidade de Fortaleza. A gente tem um marketing maravilhoso e aí eles sempre dizem, professora, se tem alguma coisa do direito para gravar, a gente chama a senhora, porque a gente grava. Aí eu digo, é só uma habilidade não nata, é uma habilidade para a qual eu fui treinada. Então, saber que a gente pode ser treinado para ter competências que a gente não nasce naturalmente assim. Eu não fui era uma criança assim, sempre fui do palco, né? Com 3 anos de idade, minha mãe me botou no balé. Aí, com 9 anos, eu quero ser Chiquitita. Virei atriz, quero ser atriz, né? Direito. Mas eu acho muito legal justamente isso. E, inclusive, assim, quando eu pensei nesse quadro, é porque eu acho que várias habilidades que a gente vai... Tudo que a gente vive na nossa vida é repertório e que soma na nossa profissão de uma forma que às vezes a gente nem imagina. E várias habilidades tuas realmente são muito ligadas. Até quando tu falou, eu falei, nossa... Faz total sentido a tua desenvoltura com câmera, com pessoas. E com certeza é muito, como você mesmo disse, que veio daí, né? Eu já sou muito bicho do mato com esse negócio de câmera. A gente aqui fazendo o podcast, fazendo o vídeo pro canal. Meu Deus do céu, eu fico querendo gravar umas 15 vezes porque eu me acho horrível, a pior pessoa do mundo na frente de uma câmera. Mas agora eu vou treinar. Mas hoje já te sente melhor do que na primeira relação. Eu mais tranquilo. E você é maravilhosa. Mas é uma questão de você ter o treino mesmo, a segurança e fazer. E a coragem, A né? coragem, porque se não começar também nunca vai conseguir. Então é isso. Por isso que a gente fica no grupo. Vamos dominar o mundo?
Vamos! E as perguntas das seguidoras que não estavam ainda no roteiro todo, que saíram foram 2, né? Corrida, que queriam saber como é que a corrida já foi a corrida. E a segunda, moda. Porque você traz os looks, a gente já falou um pouco, né? Sempre se importa muito com o look. Mas eu já vi várias dicas, né? Que é seguidora no Instagram, já teve dica de, tipo, utilizar conscientemente e comprar coisas clássicas. Sim. Dá aí umas dicas de moda, qualquer coisa assim que você tenha para contribuir para nós advogados que queremos estar arrumadas e sempre assim, mas em relação a investimento, no que investir, enfim. Dá as suas dicas aí de moda, como musa da moda. Tem que fazer, botar a prenda. Na verdade, o que eu acho de moda? Eu acho que a moda, ela permite a gente assumir uma pele, né? Que a gente fala hoje muito, uma skin, assim, diferente todo dia. Então, eu acho muito engraçado porque as minhas roupas, elas são mais clássicas, mais tradicionais, algo mais formal. Aí eu tento trazer um diferencial nas cores, às vezes em uma estampa, às vezes em um acessório mais chamativo, às vezes usar um batom diferente, uma sombra diferente, ou uma bolsa mais divertida, né? Eu sempre um ponto para chamar a atenção, mas no resto do look muito clássico. Mas quando eu saio disso, tipo assim, eu visto uma roupa mais menininha, eu tive um look desse semestre, que eu tenho os looks do semestre, que eu tô usando naquela época ali. Aí teve um look desse meu semestre, que era um vestido não curto, mas um pouco acima do joelho, que não é algo comum de eu usar. E um mocassim, eu não uso muito mocassim, mas por conta do incidente da corrida, eu tive que passar 40 dias usando sapato baixinho. E aí esse look ficava muito menininha, que é um vestidinho meio princesa e tal, né? Os alunos olhavam assim, professora, tá parecendo um aluno. Então, tipo, veja, essa percepção, ela é muito verdadeira. Não é um look que me passava autoridade, é um look que me deixava no mesmo lugar que eles, que é ótimo para fazer aproximação com as pessoas. Mas se eu já quisesse estar num tribunal e trazer mais esse sentimento de pertencimento com as autoridades, eu precisava vestir uma outra pele. Então, a moda me interessa muito por isso. E aí, a dica que eu dou também, gente, é peça clássica. Então, assim, abra no Pinterest, no Google, em alguma ferramenta de pesquisa, looks clássicos para executivas, né? Teve uma trend que agora, recente, que é o Old Money. O Old Money, ele é clássico. São aquelas peças, não tem nada a ver com muito dinheiro. Mas são peças mais clássicas, que elas ultrapassam o tempo, né? Tem estampas que são eternas. Por exemplo, oncinha. Oncinha é uma estampa eterna. Não tem erro. Uma peça de oncinha, tem épocas que ela tá super em alta, guarda no seu guarda-roupa, dica. O que não tá mais em alta hoje, guarda no seu guarda-roupa, porque a dica vai voltar. Dia desses voltou balão, né? Gente, Tipo, volta de vez em quando. é cíclica, amor. É isso. Mas eu acho que, assim, é realmente além do que somente o que você tá vestido. É aquilo ali que lhe dá a personalidade do dia, né? Assim, pelo menos pra mim é assim. Hoje eu não sou única. Única pela moda. O look ele pode dar e ele pode tirar a autoridade. Com certeza, assim, na hora, no ato ali, é isso que vai fazer. E tem alguns lugares que você quer mesmo fazer aproximação, tem outros que você quer trazer um distanciamento, né? E aí você utiliza essas ferramentas sempre ao seu favor. É sempre a explicação que eu dou quando as pessoas têm o preconceito com advogado trabalhista, que se veste mais desarrumado. Não existe isso. Isso vem dos primórdios, porque as pessoas queriam se aproximar dos seus clientes trabalhadores, não é isso? Não é isso, professora doutora Brena? Que não é porque a gente não é formal. O Agostinho Carrara é o look do sindicalista. Gente, mas é muito bom. Realmente tem várias coisas. Várias vezes que você tem uma experiência ali quando você vai para enfim, várias mais distantes. Você tem uma experiência lá da moda também, local, que é interessantíssima. Mas é realmente uma forma de um advogado trabalhista se aproximar do seu cliente. E vem disso. Não é porque a gente não se arruma não, tá, pessoal? Fica aí a dica. Mas, enfim, seguindo para o nosso próximo quadro, vamos para os causos jurídicos de Brena. Brena, tem algum caso que você tenha pego? Ou então algum acontecimento em sala de aula, alguma coisa diferente, que pode ter sido engraçado, ou pode ter sido desafiador, enfim, algum caso
destaque na sua vida? Tá. Também fui surpreendida. E aí, muitas histórias já passaram pela minha vida, né? Mas tem algo que eu costumo contar até para os alunos que estão ali no início de carreira, para eles não se assustarem, às vezes, com a cobrança ou com algumas posições que a gente encontra no mercado sobre o recém-formado. Eu me formei, eu nem era tão recém-formada assim, trabalhava com meu pai, chegava muita demanda no escritório. Na época, pelo meu pai, hoje já é interessante, chega muito por mim, né? Isso vai se transformando. E aí chegou uma demanda específica, trabalhista, para o meu pai, ele recebeu a cliente comigo, eu fiz a defesa, e a cliente viu que eu estava me colocando mais à frente ali, mas o meu pai estava sempre acompanhando, e aí na véspera da audiência a gente ligou para confirmar que estava tudo certinho para ir, que a defesa estava pronta. Aí ela disse assim, doutora, mas o seu pai é que vai fazer a audiência, né? Aí eu, não, sim, ele vai acompanhar a senhora, eu vou também, mas fique tranquilo que ele vai estar com a gente e tal. Ela ligou pro meu pai, confirmou que ele ia pra audiência. Beleza, meu pai foi, chegou, e eu, né, ali com muita delicadeza, comecei a protagonizar essa audiência, né? E aí eu lembro que no final a audiência transcorreu, deu tudo certo, e aí no final ela chegou pra mim, doutora, eu queria vir lhe pedir desculpas, porque eu vi você muito novinha ali com seu pai, achava que ele estava lhe introduzindo, mas você fez uma belíssima audiência. Me desculpe por esse comportamento, assim, eu fiquei com um pouco de receio, né? Que já era uma pessoa mais senhora, a outra parte também era uma pessoa com mais idade, né? Então, assim, eu entendi e aquilo lá naquela época foi difícil pra mim, sabe? Mas hoje eu entendo e hoje eu digo, faz parte da minha jornada, depois ela voltou atrás. E é outra coisa que eu falo sempre para aluno, para cliente, para quando eu estou trocando ideia com amigos da advocacia. A gente não conquista cliente com êxito, a gente conquista cliente com qualidade de serviço. Então, eu já tive clientes que eu não tive sucumbência, não tive ganho total, ou tive uma sucumbência parcial, ou até uma sucumbência integral. Que no final o cliente chegou para mim, doutora, eu lhe pagaria de novo, eu lhe constituiria de novo como advogada, porque você deu o seu máximo. Você me entregou um excelente serviço e voltaram depois para o escritório e continuam meus clientes até hoje, tá? Então, eu sempre digo isso, que a forma da entrega, ela é talvez mais importante do que o resultado, apesar de muita gente ainda captar cliente para manter o resultado, que é algo que eu sempre também destaco. A advocacia é profissão de meio e não profissão de fim. Exato. É engraçado, Brenda, porque isso que tu falou da questão do teu pai, isso sempre acontece comigo, porque o meu pai também é advogado, sendo que ele entrou na faculdade bem mais velho, ao mesmo tempo que eu. Ele já tinha outra formação, ele trabalha com navegação, e a gente entrou juntos na faculdade. Eu na UFC e ele em outra faculdade. Então, quando a gente se formou, a gente combinou, vamos fazer aqui uma parceria, papai capta, e eu já desenrolo aqui, porque eu já advogava há mais tempo. E aí, toda vez que a gente vai receber um cliente, ou então vai numa delegacia fazer uma diligência, as pessoas se portam pra ele. Eles se voltam pra falar com ele, sendo que sempre quem faz a audiência ou então a oitiva sou eu. E tem até mais experiência, né? É porque eu atuo já bem mais que ele. Ele já não tem tanta experiência porque ele já vinha na navegação. Então ele aprende muito mais comigo. Sim. E as pessoas jamais vão imaginar isso. Porque elas sempre se portam pra ele. Sim. É natural, né? Assim, é um homem mais velho. A gente tem todos esses desafios, eu acho que a raiz da criação do trabalho de vocês veio disso, e ele faz muito sentido, eu acredito, principalmente para as nossas filhas, nossas netas, não precisarem mais de um super esforço para estarem onde elas estão, para chegarem onde elas querem chegar. É isso aí, eu acho que é realmente uma coisa cultural, né? Que a gente tá, aos poucos, mudando e criando formas de até fortalecer essas mulheres, contando uma história de que, poxa, a Brenda tá aqui hoje, 12 anos atuando na advocacia, mas já passou por esse tipo de situação que você pode estar passando hoje, né? Assim, é muito complicado, porque mexe muito com a nossa autoestima, mas ao mesmo tempo pode ser um fator para dar combustível, né? O fato de ela ter se desculpado, talvez tenha ali feito você relaxar e ficar, poxa, é assim que eu vou vencer. Eu vou ter chance. Não me liberou, porque se eu fizer boas audiências, se ao invés de rebater, porque eu poderia ter dito, não, lá na ligação que eu recebi, eu podia ter dito, mas eu sei muito mais do que ele. Se ele ia receber isso, né? Porque o que eu pensei na hora foi isso. Nossa, ela foi com meu pai.
Não, mas assim, né? Meu pai é uma pessoa de um perfil mais conciliador e tal. Meu pai ia ter tentado um acordo lá a qualquer custo. Eu não, já sabia que eu tinha outros caminhos para seguir e seguimos, né? Então, assim, a gente precisa sim ponderar de que a gente é bom, mas às vezes a gente também precisa ser humilde e mostrar que a gente é bom de outras formas e não com argumentos de autoridade ou não rebatendo esses comentários. Exatamente. E dentro dessa sua fala, você falou um pouco de captação de cliente. Eu sempre estou perguntando, e hoje eu estou na minha skin do dinheiro, né? Hoje eu estou querendo saber de dinheiro. Não quero saber do seu dinheiro, não. Me bananei. Não, mas a pergunta é, como é hoje para você a captação? Assim, como você trabalha isso? Porque eu vejo que essa produção de conteúdo na internet, ela não é focada em captar cliente, ela é mais numa vertente de hobby, de professor até mais. Como é hoje para você trabalhar a captação de cliente? Hoje, Monique, eu uso muito os canais de redes sociais para me aproximar do meu público de alunos, sabe? Eu sinto que você usar aquilo dali para dizer, olha, eu também tenho dificuldades, ou mandar uma mensagem positiva, eu coloco minhas orações de manhã ali, porque eu sei que tem muita gente passando por muitos percalços. E, então, assim, é um canal que me aparece cliente. Então, de vez em quando, eu disponho lá no perfil do Instagram um canal para acessar cliente e chega cliente por ali. Mas hoje, a minha chegada de clientes é mais por indicação. Então, eu tenho muitos profissionais que me indicam em determinados casos específicos. E aí, eu me utilizo também como eu posso de evento, palestra, notícia, entrevista, né? Para você chegar até isso. Outra, rede de contato, gente. Rede de contato, melhor do que fazer captação e de sair batendo na porta, oferecendo seu serviço, é você se mostrar um excelente profissional, assim, quando você mostrar o seu lado profissional na rede social, você mostrar que você tem um respeito, que você tem uma assiduidade com aquilo, né? Mostrar seriedade naquilo e dentro dos seus meios, as pessoas saberem que você ocupa um determinado espaço. Porque quando elas precisarem de alguém que faz aquilo que vocês faz, você vai procurar essa pessoa. O meu noivo, ele já é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Captador. Ele não é da área do direito, tá? Mas na área dele, nossa, a gente viajou para os Lençóis Maranhenses recente e ele saiu de lá com o cliente. Tipo, ele chega, pergunta o que a pessoa faz e não sei o que. O que você tá fazendo aqui? Não, eu vim construir uma expansão, pois eu sou construtor. Me dá um cartão. Eu já... Ali, começa a conversar interesses em comum, eu não vou vender o meu serviço numa mesa de bar. Eu vou dizer que eu sou advogada, eu vou ter um respeito profissional, e a pessoa, quando tiver um problema trabalhista, ela sabe que eu sou advogada trabalhista, ela vai me procurar. Então, eu gosto desse perfil indireto. É a minha opção também, uma questão de mais discrição, né? Eu quero uma advocacia boutique para resolver problemas complexos específicos. Então, talvez quando eu for fazer captação, eu vou desenhar o meu público e aí saber como é que eu vou chegar nele. Mas nunca, essa ostensividade, eu acho que na advocacia ela tem que ser mais sutil, sabe? A gente é um vendedor, tá? Nós não estou dizendo que nós não somos vendedores, nós precisamos trabalhar com venda, com persuasão, com encantamento. Eu acho que o encantamento é tudo. Hoje nós temos ferramentas excelentes para apresentar uma proposta diferenciada, que não precisa ser aquele contrato, né? Porque mostra bem como se fosse um contrato. Eu não gosto disso. Eu acho que você pode fazer uma apresentação em diversos programas diferentes, assertiva, clara, mostrando que o seu honorário é calculado com base, por exemplo, a gente tem um provimento que fixa o percentual dos nossos honorários e que fixa uma unidade advocatícia. Então, uma dica que eu dou, e é como eu faço no escritório, eu fixo propostas em UADs, né? E aí coloco qual foi o provimento que fixou a UAD naquele ano, qual é o valor, e calculo em cima disso, para mostrar até uma deferência que a gente tem um órgão de classe que fixa esse padrão anual. E, assim, não que eu vá ter que cobrar o que está ali na tabela de honorários, mas eu cobro em cima das unidades advocatícias e você vai mostrando que você está alinhado com a sua classe.
né? Assim que eu acho que tem que fazer, eu sou mais da descrição, eu acho que o menos é mais, o meu objetivo é ter menos clientes e melhores contratos, sabe? Para realmente fazer uma entrega diferenciada. Show, show. Muitas dicas, muitas estratégias aí que as seguidoras podem se inspirar. Nós já estamos chegando, infelizmente, para os nossos momentos finais. Daria para conversar aqui mais 3, 4, 5 horas. Mas a gente tem umas perguntas do nosso momento final que são específicas e que a gente faz para todo mundo, porque sempre são respostas inspiradoras. A primeira, quais são seus sonhos para o futuro? Hoje você consegue desenhar sonhos para o futuro ou você é mais do presente? Eu sou mais do presente, eu vivo muito presente. Eu costumo dizer que daqui a 10 anos eu posso estar fazendo algo que eu nem imagino hoje. Mas como é que eu me vejo? Eu acho que eu vou ser professora, sempre. E eu acho que eu vou trabalhar com o direito ao longo da minha vida profissional, sabe? Eu quero, se fosse um sonho meu, eu queria me aposentar como professora e ir trabalhando com o direito. Pode ser na advocacia, pode ser numa advocacia contenciosa, pode ser uma advocacia no parecer, pode ser com uma pesquisa jurídica, pode ser... Enfim, eu amo esse universo, eu amo essa busca pelo um senso de justiça, porque eu não acredito em um conceito de justiça específico, mas eu sou muito realizada incentivando pessoas. E aí, se eu puder incentivar pessoas na área do direito, é o que eu quero fazer ao longo da vida. Massa, muito bom. E o que é que a Brena de hoje diria para a Brena que estava ingressando na faculdade ali há alguns anos, muitos atrás, né? Eu dizia para aproveitar mais o presente. Eu sempre quis acelerar, eu fiz faculdade em 9 semestres, quando o curso era de 11 semestres. Eu sempre quis, eu deixei de fazer um intercâmbio porque eu tinha passado no estágio que era concorrido. Então, eu quis ocupar alguns espaços para validar o que os outros esperavam de mim e eu esqueci um pouco de mim. Eu acho que hoje eu pago um pouco desse preço, tá? De não ter ouvido mais a minha intuição e o que eu queria, o que era importante para mim, para receber validação do outro. Ai, legal. Estamos terminando com terapia. Eu achei hoje bem terapêutico. Achei, Marina Paula. Terapia, mas é terapeuta. É isso. Acho que a gente tem aqui conteúdo para uma vida, para conversar com Brena. Mas, assim, só agradecer mesmo por todas as falas. Acho que em nome das meninas e das seguidoras, eu posso dizer que hoje foi uma fala completa. Foi uma conversa completa. A gente passou por várias coisas. Então, só posso agradecer. É minha musa desde a faculdade, é minha orientadora. Sempre estou ali vendo o que é que ela está fazendo, o que é que ela não está fazendo. Enfim, faz parte das nossas vidas, marcou as nossas vidas, especificamente a minha bastante. Só agradecer. Sou musa esmimo. Eu também queria agradecer demais, Brena, por você, desde a faculdade até hoje. E agora, mais ainda, né? Eu espero que a gente consiga manter um contato também fora do programa. Por favor, não lembre das minhas aulas chatas, me perdoe, minhas aulas hoje são mais divertidas. Ai, que coisa boa. E eu espero que você continue inspirando e formando pessoas, né, para trazer e agregar cada vez mais ao mundo do direito ou não, ou outras áreas, quem sabe. Por que não? E é isso, agradecer demais. Eu sou bastante. Também vou te agradecer por estar aqui. Eu adorei te conhecer mais. Assim, é realmente uma oportunidade e eu acho que é o que a gente mais ganha com esse canal que a gente está fazendo, é poder ter um contato tão próximo com mulheres que a gente admira e conhecer o máximo que a gente pode nesse curto tempo que a gente tem. Então, te agradecer demais pela tua disponibilidade de estar aqui, pela entrega também. Nossa, eu que agradeço, foi incrível. Eu vou dizer algo para vocês que não é melindre, não realmente não é para agradar, mas parte do meu sucesso eu calculo pelo sucesso que as pessoas que passam pela minha vida fazem depois que passam pela minha vida. Então, assim, quando eu vejo vocês brilhando, eu tô me sentindo ali brilhando um pouquinho, então vou muito longe porque eu vou me sentindo com vocês. Máximo, obrigada. Gente, foi tudo isso hoje mesmo, esse episódio. Queria pedir para vocês, mais uma vez, seguirem todas as nossas redes sociais. Vão estar os links aqui. Também vamos colocar a rede social da Brena, para vocês acompanharem o dia a dia dela, o que ela faz, os lookinhos, enfim. Sigam a gente e obrigada por terem ficado até aqui. Até a próxima. Tchau!